Chegamos no Salmo 48, um salmo que vai falar aí sobre a grandeza de Deus, segurança de Jerusalém, a proteção divina do Senhor. Nós vimos no Salmo 47 que ele falava sobre Deus como Rei do Universo. Já o Salmo 48, ele tem essa ideia da manifestação da presença deste Rei, que é o tema central do Salmo 48. Na cidade de Deus, que é Jerusalém, o Monte Sião, e ali que Deus habita. Talvez daí que surja essa questão do Monte Olimpo, na mitologia grega, porque o inimigo sempre quer imitar a, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus faz, e o diabo sempre quer imitar, e às vezes ele constrói também um monte lá dos deuses lá. Mas tirando isso, o texto traz essa questão militar, uma questão poética, essa questão escatológica também. Então, ele divide assim do verso 1 ao 3 a glória da cidade de Deus, o 4 ao 8 fracasso dos reis, inimigos de Deus, lógico. Verso 9 e 11 a meditação na bondade divina e o 12, 14 convite para contemplar Sião. Esse texto provavelmente foi escrito logo no contexto de Senaqueribe, lá em 2 Reis 18 e 19, quando Deus vai de maneira sobrenatural proteger Jerusalém. Depois você dá uma lida aí. Ali foi uma vitória sem explicação. O poder de Deus é algo fora do comum. É. Naquele perde por causa da presença de Deus. O poder de Deus o anjo vai e mostra a diferença do poder de Deus. O Salmo, lógico, foi escrito pelos filhos de Coré, e a gente já falou um pouquinho dele ontem aí, dos filhos de Coré. E vamos lá então. Salmo 48, verso 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. E aí, a grandeza de Deus, o Gadol, que quer dizer magnitude, majestade, superioridade absoluta, digno de louvor, muito, na verdade, é muito digno de louvor. Né? E excelentíssimo, excessivamente louvável. Estava buscando uma palavra lá, porque eles traz lá Merulau Meode, que é essa questão de continuidade. Você não para o louvor. Não lembra Isaías 6, Apocalipse 4, que vai falar do trono de Deus, e aí vai falar sobre os serafins que continuamente louvam o Senhor. Então ele usa essa palavra aqui, né? É, Merulau, Meode. Ele continua sendo louvado. Eles não param o louvor. Então, Jerusalém não era uma questão de importância apenas política. A glória de Deus estava ali. Foi quando Davi vai ver, depois do censo que ele tenta, depois você dá uma lida lá em 2 Reis, lá, quando Davi, 1 Reis, quando Davi vai, desculpa, em 2 Samuel, quando Davi vai fazer o censo, e em Reis também tem, mas ele vai fazer o censo, e aí Deus não se agradou disso, e durante 3 dias veio uma praga e matou milhares de israelitas. Aí ele compra um pedaço de terra em Araúna, é lá onde está o templo de Salomão, foi construído o templo de Salomão, lá foi onde dizem, né, a presença ali de Deus ali foi tão majestosa que ali foi o local escolhido, Jerusalém, Monte Sião, né, a presença de Deus. No verso 2, a gente só podia
ler primeiro Crônicas 16:25. Vou ler rapidinho, primeiro Crônicas 16:25. Tem bastante, os primeiro Crônicas 16:25. E ele vai trazer isso aí, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Esse é o nosso Deus. Voltando lá para o verso 2, ele continua, seu santo, né, o Kadosh, monte, belo e soberano, sobranceiro é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para o lado do norte, e a cidade do grande rei. Então, seu Santo Monte, ele traz essa questão de formosura e de alegria, e essa formosura é, era bonito de se ver, um relevo elevado, então era bonito de se ver. Assim, quem olhava do alto, olhava das colinas em volta, as colinas de Gohan, né? Se você olhasse ela assim, você poderia contemplar esse esplendor majestoso e traz essa alegria de toda a terra, a promessa que a gente viu lá em Gênesis 12 sobre a vida de Abraão. E lógico que se cumpriu em Jeremias 32 lá, quando da vinda do Senhor Jesus. Sião aí, a cidade santa, é apresentada como um centro espiritual do mundo e uma fonte da alegria universal. Todo mundo quer visitar Jerusalém, todo mundo quer tocar nas pedras de Jerusalém. E é legal porque nós temos uma história ali de sangue, o sangue no nosso Salvador Jesus Cristo. E é tão presente isso, né, que você olha assim, quando Deus tabernaculou entre nós, se fez carne, se fez igual a nós, ele, ele, ele andou aqui. Acho isso tão fascinante você falar assim, gente, ele não está lá no alto sublime trono, está também agora, mas ele desceu e ele experimentou a nossa vida. E aí ele teve compaixão de nós, porque a nossa vida é muito sofrida e ele morreu por nós na cruz, trazendo sua presença para perto dele. É tão legal que ele traz essa referência aí geográfica, de Sião, e essa provocação aí com os mitos dos cananeus aí, né, que tem uma cultura pagã, como o Monte do Norte era morada dos deuses. Lembra, não sei se você vai lembrar, quando nós estudamos escatologia, Apocalipse, eu falei Isaías 14, que aí o trono, é, 12 e 14, Isaías 12 e 14, vou lembrar agora, que aí eles falam que Satanás criou um trono no norte, só para você lembrar, eu gosto de pegar aqui e o verso, capítulo 14 mesmo de Isaías, o verso 12 até o 14, que ele diz: Como caíste do céu ao estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. É Isaías 14, 12, Gustavão. Aí, isso aí, ó, como caíste do céu ao estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. A gente já falou muito sobre isso aí. E exaltarei o meu trono, e o monte na congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, voltando lá no verso 2 aí, ele vai falar sobre Sião e aí ele traz essa ideia, né? Por isso que ele vai tocar aí e ele vai falar, olha só, o diabo sempre tenta afrontar Deus. Ele colocou no norte, mas o trono de Deus está no sul. Olha só, estamos aqui no hemisfério sul. É nós aqui. Enquanto o trono de Satanás está no norte, a presença de Deus
Tô brincando, né? Claro que não. Está no mundo inteiro a presença de Deus e o trono dele no mundo inteiro, porque a estrada dos pés do Senhor é o planeta, o universo é a estrada dos pés de Deus. Então Deus está em todo lugar, não tem como. Mas Satanás tenta aí fazer uma afronta aí, que lógico que não dá certo. Ah, verso 3: nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Então, voltando ali em Jerusalém, ele é o refúgio Misgab, essa fortaleza elevada, lugar inalcançável, né? A proteção segura, a, igual como a revolta lá dos Macabeus, lá na região de Massada. Tem essas questões dos montes, né? Então, mas Jerusalém é uma muralha assim, fora do comum. Ela estava num elevado. Então, de longe você avistava o inimigo. E ele chegar ali já era uma dificuldade fora do comum, inalcançável mesmo. E aí a segurança não estava nas pedras, mas em Deus. Mesmo que tenha tudo isso, Deus se faz conhecer aí do seu alto refúgio. E aí ele traz o verso 4. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Ou seja, sozinho você vai ler lá em 1 Samuel, 2 Samuel, na verdade, e Reis, primeiro e segundo Reis, você vai ver as nações se unem porque não dão conta sozinho de lutar contra Israel. Assim foi na Guerra dos 6 Dias, e entre outras coligações que eles se juntavam para tentar destruir Israel, e é Deus mesmo que põe a mão ali nesse povo, nessa nação, e uma pena que ela ainda não enxergou isso, é, não que eles não enxergam o que é Deus, mas não veem que Jesus, que está tendo misericórdia de Israel, e até quando, de novo, o cálice já está transbordando. Israel é um povinho, assim como nós, a verdade é essa, né? Nós somos esse povinho, muitas vezes ingrato com Deus. O Salmo muda por uma questão militar agora, ele traz essa mudança, ele sai daquela questão da exaltação de Deus, mas ele traz agora uma questão militar, assim como o Salmo 2, Zacarias 14, Apocalipse 19, a ideia das nações se levantando contra Deus, mas fracassam. Não tem como ninguém ir contra Deus. Quando a gente falou bem isso no curso de Apocalipse, por quê? Porque, assim, em sã consciência, vamos pensar, é, quando os anjos caem do céu, os querubins, os arcanjos e os anjos, eles se rebelam contra Deus porque realmente eles acreditavam que podia vencer. Ninguém entra numa batalha sabendo que vai perder. Aí é o que a gente leu lá em Efésios, né? Se você pensar, olha só, Efésios, lembra lá, pegar aqui, Efésios capítulo 4, se não me engano. Deixa eu só. Efésios capítulo 4. Não, Efésios capítulo 3. Gustavo, 3:10. Efésios 3:10. Então, assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados, potestades, nos lugares celestiais. Ou seja, ninguém sabia como funcionava esse poder de Deus. Eles foram criados lá no céu, esses seres celestiais, mas eles não tinham o entendimento que a igreja traz. Quando a igreja veio,
Aí que Satanás descobriu o plano de Deus. Aí pronto, já era tarde demais, né? Ele já tinha se rebelado. É, é, é algo, isso é tão tremendo porque você olha assim, você fala, meu Deus, assim, ninguém sabia. Deus presenteou, é como se fosse o dote da igreja, esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus que só Adão tinha. E nós conquistamos na cruz, nós conquistamos, né? Jesus conquistou na cruz por nós, é melhor assim. Nós não conquistamos nada, nem hoje, nem nunca. Mas Deus conquista tudo por nós, pela graça e pela misericórdia dele. Então, ele traz essa ideia olha só, e é tão tremendo porque, e depois lá a gente falou sobre isso, como é que uma multidão vai contra Deus? Na verdade, eles vão contra Jerusalém. E aí aquela ignorância, tudo, tem tudo que a gente falou em Apocalipse, que infelizmente é verdade, o amor tem se esfriado, como diz 1 Coríntios 13, de tal maneira que muitos apostatariam da fé, como diz Efésios, Timóteo, aliás, Timóteo 3 vai falar. Então, assim, voltando para o verso 5 dos Salmos, a gente tem essa ideia da palavra do Senhor ecoando. Bastou-lhe vê-lo e espantaram, tornaram-se de assombro e fugindo apressado. Ou seja, ficaram maravilhados e perplexos, chocados, desorientados. Os inimigos chegaram confiantes, mas entraram em pânico, se acovardaram e foram embora. O verso 6, o terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente, ou seja, o terror foi experimentado fisicamente, mentalmente e de maneira sobrenatural. Espiritualmente falando, eles, nas três esferas da vida humana, eles viram o poder de Deus. Então, eles sentiram. Lembra quando a gente estudou Daniel, que o Nabonido, o neto de Nabucodonosor, ele viu a inscrição, né, lá, Tekel, Tekel, lá nas paredes, e disse que os joelhos deles ficou batendo assim, é nesse sentido aqui. Emocionalmente, os caras ficaram abalados aqui. Não tem um texto na palavra de Deus que Deus não derrota os seus inimigos. E sem batalha, são vários. Eu podia citar vários aqui que Deus simplesmente ninguém batalhou. Mesmo Davi, na, 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 na floresta das figueiras ali, que Deus falou, quando você ouviu o estrondo das árvores, é eu indo. Quando Davi chegou, já tinha destruído o exército. Os cegos lá, quando viram lá o povo da Síria lá, foram derrotados, 170.000. Os cavaleiros lá de Eliseu, que ele olha e ele vê um exército, e olha que Acabe, mas assim, e Deus vai, assim, você olha o louvor de Josafá, Gideão, então eu podia, tem um monte mais, não precisa nem de força humana, não tem o que falar sobre Deus. Então essas batalhas que Deus venceu traz o medo, a confusão, uma intervenção sobrenatural de maneira maravilhosa ali. E o verso 7, ele fala ali, ó, com o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. O nau é uma embarcação menor do que uma caravela. Enquanto uma caravela podia chegar de 1.000 a 200
1.200 a 1.500 tripulantes, uma nau era de 300 a 600 tripulantes. E essas embarcações aí, alguns historiadores acreditam que durante os cartagenos, lá, os povos fenícios, chegavam até aqui no Rio Amazonas para pegar madeira. E não é curioso porque as pirâmides dos, dos maias e dos incas, dos astecas, os astecas aqui é igual do povo fenício lá. Então, nós tem esse aí como vento oriental, né, que destrói o navio, que vem e daquela região de Israel e choca no mar Mediterrâneo e derruba ali. Assim é o poder de Deus. Você não vê, você não percebe, mas toda a riqueza humana, todo o comércio, lembra que a gente viu lá em Apocalipse 22, comércio que Satanás faz, poder humano é derrubado aí. Tarsis, ela, uma cidade que era da região da Espanha, ali distante, né, bem de Israel, mas quando eles vinham daquela região, ó, a Espanha dá a volta ali no Mediterrâneo até chegar lá, mas Deus dava a vitória aí. O juízo divino, ele representa essa ação de Deus. Não tem um poder capaz de vencer a mão do Senhor. No verso 8, como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. É, isso eu acho legal. Assim, eles não só ouviram, mas viram. Então, assim, o poder de Deus é algo que não é só passado de um para outro. Ele é vivenciado, ele é experimentado. A fé de Israel não era baseada apenas na tradição. Eles viam os milagres. Gente, se se abrir a Bíblia, o povo de Israel olha assim e fala, gente, descartar o Novo Testamento é uma ingenuidade grotesca de Israel, do povo de Israel, principalmente os ortodoxos. Descartar assim o Novo Testamento é uma ignorância, uma cegueira espiritual, na verdade, muito grande. A, 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 mas eles veem, eles experimentam, Deus estabelece aí sua permanência espiritual, a esperança do Messias ainda continua lá. Nós já temos a nossa esperança não na vinda do Messias, mas no cumprimento do restante da sua palavra. Nós vimos que Jerusalém, Deus tem um trato diferenciado com Jerusalém, com o povo de Israel. Com Jerusalém, não, né? Com o povo de Israel, mas isso a gente já viu, vai ter o trato de Deus lá. Mas hoje nós temos cristãos, pessoas que se converteram a Cristo. Então, hoje a questão é exatamente isso. Deus tem tratado com cada um de uma maneira única e especial. Comigo e com você não é diferente. O verso 9 ele trata aí, nossa, correr. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Então, essa questão da benignidade de Deus, meditar aí em Deus, o amor leal de Deus, a misericórdia da aliança de Deus e a fidelidade de Deus. Então, agora ele desfoca da guerra para a adoração. A maior vitória não é militar. A maior vitória é conhecer o amor de Deus. O verso 10, ele diz: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, e a tua destra está cheia da justiça de Deus. Essa é o nome, né, o segundo nome, segundo é o teu nome, o nome de Deus, essa mentalidade, o caráter, essa essência, essa autoridade de Deus. Isso é tão tremendo e ele chama o povo para se alegrar. Uma alegria coletiva, nacional, uma confiança renovada. E aí nós chegamos, esse aí, o verso 11 que a gente falou, e o verso 12 agora.
né? As ações justas de Deus. No verso 12, ele diz assim, ó, percorrerei a Sião, rodear, rodear toda, cantar-lhe as torres. Né? Você percorre, você rodeia, você canta, você exalta, você conta o poder ali, não só de Jerusalém, mas da presença de Deus. Então o povo é conclamado a caminhar ali, né, por aquela região, observar as muralhas, contar as torres, porque cada pedra testemunhava Deus, que protegeu de Jerusalém diante de tantas batalhas. A memória das obras de Deus fortalece aí a fé futura. Fala, olha, nós vencemos até aqui e vamos continuar vencendo. Notar bem os seus baluartes, observar os seus palácios para narrados às gerações vindouras. O testemunho sempre é importante. Que Deus é Deus e nosso Deus para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Acho tão lindo isso aí. É o Salmo 23 aqui, né? Essa questão da condução. Deus está nos guiando para a eternidade. Então, ele nos conduz, ele nos guia, ele nos pastoreia. Deus é rei, mas também é pastor. Então, a gente viu aí essa questão da presença verdadeira de Deus, segurança, e a questão de Sião possuir uma dimensão profética aí do reino eterno de Deus. E vimos também que o reino de Deus derrota os impérios humanos, a adoração da memória, do testemunho que a gente vê aí, e essa questão, né, dos textos aí que a gente pode comparar com Isaías 2, Ezequiel 40, 48, Zacarias 14 e Apocalipse 21. Nós não vamos ler todos eles, mas você pode ler. Assim como Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao Monte Sião, quando ele fala lá, né, a terra, né? Ainda que tudo pareça cercado, ainda que as ameaças surjam em volta e o medo aumente aí, Deus continua sendo o nosso refúgio. E quando a gente conta o testemunho de Deus na nossa vida, lembra dos livramentos de Deus, transmitimos essa fé à próxima geração, então o lembrar das obras de Deus vai fazer com que a nossa vida se fortaleça na presença do Senhor. E, lógico, nossa verdadeira cidade não é aqui na terra, é no céu. O Salmo ele traz essa ideia, despertar uma herança, a esperança de um reino vindouro. Então, o Salmo 48 é esse hino sobre a majestade de Deus, uma celebração de proteção e essa questão profética aí. A glória da cidade vem da presença do rei. Talvez essa seja a mensagem. E deve ecoar até hoje. Deus ainda é o nosso refúgio, nosso rei e nosso guia para toda a eternidade. Pai, eu quero agradecer por estarmos ouvindo a tua palavra, por saber que a tua palavra não muda, e o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, nos conduz, nos pastoreia. Que nesse dia, Senhor, o Senhor nos guie por veredas verdejantes, águas tranquilas, onde a tua palavra, ó Deus, é constante, onde possamos brotar a fé e a esperança em ti. Nos permita dar frutos nesse dia, frutos que engrandecem o teu nome, frutos de louvor e de gratidão. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Que esse dia vidas sejam salvas pela presença do Senhor em nossas vidas, vidas sejam curadas, restauradas, transformadas. Traz a tua misericórdia e o teu dom sobre nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Amados, que privilégio e honra estarmos juntos novamente. Que Deus continue a abençoar a nossa vida neste dia ensolarado de outono. Deus abençoe.